Olá, tudo bem? Estamos aqui para iniciar então as nossas aulas de cada um dos nossos módulos. Lembro a vocês que em cada módulo nós temos duas unidades. Então, nós teremos duas aulas por módulo dentro da nossa disciplina. A nossa disciplina é composta por 4 módulos. Então, vocês terão aí a oportunidade de assistir 8 aulas diferentes, tratando sobre a alfabetização dentro do planejamento que nós tivemos inicialmente apresentado para vocês até então. Trataremos, então, nesse módulo 1, do desenho ao grafismo das letras. E nesta unidade 1, então, a temática é a importância do desenho no desenvolvimento da criança. Nessa aula, nós vamos explorar a importância do desenho no desenvolvimento da alfabetização de crianças pequenas. Mas também a gente pode tratar não apenas a alfabetização de crianças, mas também de adultos, tá? Só que com enfoques diferentes, né? Mas a perspectiva de trabalho é a mesma. Então, nós abordaremos como o desenho, além de uma atividade divertida, contribui para o desenvolvimento da linguagem, da coordenação motora e da criatividade, preparando então as crianças para a leitura e a escrita. Então, nós temos que ter a consciência de que desenhar permite que a criança expresse suas ideias, seus sentimentos, suas experiências, mesmo antes de dominar a linguagem verbal. Então, o ato de desenhar, ela estimula a criatividade e também a imaginação, incentivando as crianças a explorar diferentes ideias e conceitos. Ou seja, você precisa estimular imensamente o desenho, fazer com que a criança ela se expresse seus sentimentos no papel. Então, dar a oportunidade para a criança de ganhar uma intimidade com o papel, com o lápis de escrever, com o lápis de cor, com o giz de cera, com o traçado em um papel, é fundamental para que a criança ganhe uma certa intimidade, uma familiaridade com o processo de alfabetização. Então, é um processo de estímulo que você estará promovendo com a criança. A preparação para a escrita, ela inclui o desenhar. Então, a criança, ela desenvolve habilidades motoras finas essenciais para a escrita, como o controle do lápis e da própria precisão dos movimentos. Então, desenhar, mesmo que inicialmente de maneira desordenada, rabiscos no papel, a criança não tem muita noção das dimensões do papel, né? Desenha e acaba o desenho, o rabisco saindo fora da folha. Isso é muito comum, a criança ganhando intimidade com com essa nova forma de se expressar. Então, isso a criança vai adquirindo habilidades, né? E essas habilidades nós chamamos de coordenação motora, motora fina, principalmente, quando ela aprende a pegar um lápis de cor, um lápis de escrever, um giz de cera, né? E ela acaba ganhando ali a habilidade de controle do seu traçado. Tem crianças que têm uma escrita, um traçado muito forte, porque ela aperta muito o lápis, outras que são bem leves, porque ela aperta muito pouco o lápis. Então, tudo isso é um trabalho de coordenação motora, tá? Então, a criança não sabe dosar muito bem a sua força, os seus movimentos com algo na sua mão, que no caso seria o lápis. Então, o desenho, ele estimula o desenvolvimento da coordenação olho-mão da criança, que é essencial para a coordenação motora e a manipulação de objetos. E acaba sendo o lápis de escrever, o lápis de cor, o giz de cera, acaba sendo o objeto que ela está manipulando e colocando isso, né, expressando-se por meio do desenho no papel, né? Então, é importante a gente ter essa noção de que os estímulos são importantes. Então, apresentar o papel, a canetinha, o lápis de cor, o lápis de escrever, o giz de cera, como eu disse, a tinta, tudo isso são habilidades que a criança vai adquirindo
para desenvolver a sua coordenação motora, seja a coordenação motora grossa, mas principalmente para a escrita, né? A coordenação motora fina. Então, nós temos que desenhar as letras ou as palavras, ajuda a criança a associar os sons de formas, né, visuais. Inicialmente, a criança não vai dominar a escrita de uma letra, mas ela vai identificar visualmente a letra, facilitando, então, gradativamente, é claro, né, o seu processo de escrita. Então, ao desenhar as letras, as crianças memorizam suas formas e também aprendem a reconhecê-las, a identificá-las em diferentes contextos. Então, quando nós falamos, a criança já aprendeu, lá na educação infantil, a criança já aprendeu a escrever o seu nome. Na realidade, né, ela não aprendeu a escrever, ela aprendeu a desenhar o seu nome, porque ela não conhece ainda as letras, ela não consegue identificar. Né? Então, isso faz com que você, enquanto professor, você tenha uma responsabilidade muito grande. Vamos fazer o seguinte exercício. Imagine você, hoje, você é obrigado a aprender a falar, a escrever e a falar em japonês, em chinês. Né? Vocês sabem como é a escrita chinesa, a escrita japonesa, né? São todos aqueles símbolos. Não parece algo assim, meu Deus, é muito difícil. Então, gente, se para nós hoje é muito difícil, todos aqueles códigos, aqueles desenhos que nem letras são, a nosso ver, né? É difícil. Agora, imagine para a criança. É a mesma coisa. A criança, ela tem dificuldades, porque ela nunca foi apresentada a esse universo. Então, se para você é difícil aprender a escrever e a falar em japonês e a falar em chinês, então imagina para a criança aprender uma língua que ela não conhece, que ela não sabe identificar letra alguma, ela não sabe o som de nada, tudo é do zero. Então, quando você for alfabetizar uma criança, lembre sempre deste exemplo que eu dei. Imagine você aprendendo a escrever e a falar em japonês, em chinês, né? Que são símbolos. Para nós são símbolos, né? Então, para a criança, as letras também são símbolos. Então, por isso que ela primeiro aprende a desenhar o seu nome, a desenhar as letras, né? Porque para ela nada mais do que são símbolos, tá? Ela não sabe nem expressar, né, o que representa aquilo para ela, mas ela consegue apenas representar no papel. Então, ela está ali representando uma letra, representando o seu nome no papel. Então, quando alguém fala para ela, escreva o seu nome, ela fala, eu tenho que desenhar aquilo que eu aprendi. Então, ela vai lá e desenha o nome dela. Né? Então, é importante vocês terem essa consciência e vejam quanto é difícil para a criança. É um universo novo. Ela não conhece nenhuma letra, ela não conhece nenhum desses símbolos. E ela, além dela tem que conhecer cada um deles, ela tem que aprender a escrever cada um deles, né? Fazer o traçado correto. Ela ainda precisa aprender o som dessa letra e ela tem que associar o som daquela letra com a grafia daquela letra. E além disso, ela tem que aprender a juntar essas letras para formar sílabas e posteriormente palavras. Então, para nós hoje é simples porque nós sabemos, mas para a criança é extremamente complexo, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito, muito tato ao lidar com a criança em processo de alfabetização. Então, incentivar a criança a desenhar histórias e depois compartilhar o que ela desenhou, o que ela criou, né, desenvolver a sua narrativa, isso acaba auxiliando de maneira assim absurda para o desenvolvimento da sua oralidade e ampliação do seu vocabulário. Então, o desenho pode ser um ponto de partida para as atividades que envolvam a escrita criativa, como poemas, contos, cartas. Então, por isso que eu sempre falo nas minhas aulas presenciais e também aqui à distância, que a leitura de histórias precisa ser algo frequente dentro da nossa sala de aula, tá?
Por quê? Porque é ali que a criança, ela exercita a sua criatividade, né? Ela fica ali instigada, ela quer saber o que vai acontecer naquela história. E isso tudo faz com que depois ela venha posteriormente a reproduzir aquela história que você ouviu e que ela ouviu, e nesse reproduzir, ela vai colocar isso no papel, ela vai contar para outra pessoa, ela vai chegar em casa e vai contar essa história, e, né? Então ela vai exercitando tanto a sua oralidade como também a sua escrita, né? Então isso faz com que seja um estimulador muito grande, tá? Então, além de você, enquanto professor, contar histórias, por que não pedir para a criança criar uma história, né? Seja oralmente, posteriormente você pode pedir para ela representar isso no papel, né? Então, tudo isso são estímulos ao desenho dentro da sala de aula e faz com que a criança seja melhor preparada para o seu processo de alfabetização. Então, utilizar o desenho para ilustrar letras, números, palavras, facilita a compreensão e também o aprendizado. Então, nós precisamos, enquanto profissionais, experimentar diferentes materiais, como lápis, canetinhas, giz de cera, tinta, outros materiais que possam vir a enriquecer o aprendizado da criança, tá? Então, não é necessariamente o professor de arte o único, exclusivo, responsável pela apresentação de diferentes formas de se expressar para a criança. O professor alfabetizador precisa estabelecer um vínculo afetivo com a sua criança e apresentar diferentes formas de escrever, né, algo pode ser extremamente instigante, prazeroso, gostoso para a criança. Então, você precisa fazer uso de diferentes recursos, né, recursos materiais, que isso faz com que as suas aulas sejam mais interessantes, né, e também mais prazerosas para as crianças. Incentivar as crianças a explorar diferentes técnicas, né? O traçados, cores, texturas, formas, acaba desenvolvendo a sua criatividade individual, que é imprescindível, né? Então, nós precisamos apresentar diferentes formas para a criança de aprender algo novo. Um exemplo para vocês que me vem à mente agora é o aquele tapete sensorial, sabe? É muito utilizado na educação infantil. Mas por que não, né? Trazer um tapete sensorial lá com grãos colados, com terra, com algodão, né? Aqueles tapetes sensoriais mesmo. E você pedir para a criança verbalizar, né? Exercitar a oralidade. O que ela está sentindo ao passar a mão naquela textura, né? Ou o seu pezinho, o que ela está sentindo. Então, nisso tudo, você pode estar estimulando a criança a desenvolver a sua oralidade, né? E isso é fundamental no processo de alfabetização. Você precisa fazer com que a criança ela fale muito, porque você tem a oportunidade, enquanto professor, de corrigir a fala da criança, as palavras que sejam pronunciadas de maneira incorreta. Porque lembre-se, a criança está em processo de alfabetização. Se ela fala errado, consequentemente, ela vai escrever errado. Então, é importante que você tenha essa noção de que quanto mais estímulo para que a criança ela fale, né, desenvolva a sua oralidade, maior é a sua chance de corrigir os possíveis erros na fala da criança que vão repercutir, consequentemente, na escrita da criança de maneira incorreta. Então, o papel do professor é exatamente esse: observar. Observar o desenvolvimento de cada criança, identificar suas dificuldades e seus pontos fortes. E eu vou além. É importante que você, enquanto profissional, você conheça os seus alunos, né? Então, para que esse exercício de conhecer, eu chamo de anamnese. Então, você precisa fazer uma anamnese de cada um dos seus alunos. O que cada um sabe? Quem são os pais? Moram com os pais? Moram com responsáveis? Quem são esses responsáveis? Tem irmãos? É filho único? Né? Se alimenta em casa? Tem um bom acompanhamento em casa ou só come na escola? Então, tudo isso é importante porque vai interferir a vida
particular da criança vai interferir no seu processo de aprendizagem, no seu processo de alfabetização, tá? Então, você fazer uma anamnese, conhecer cada uma das suas crianças e deixar isso devidamente registrado no papel, né, é fundamental para que você possa aí acompanhar a evolução de cada uma dessas crianças dentro do processo de alfabetização, tá? Então, não apenas observar, mas também registrar o desenvolvimento de cada uma dessas crianças e identificando e também registrando as dificuldades e a evolução que cada um deles apresenta, os pontos positivos e os pontos negativos, né, de cada uma dessas crianças, para que assim você consiga ter um parâmetro de dificuldades de toda a sua turma. E isso vai ajudar também a você melhor planejar as suas aulas. Então, ao identificar as dificuldades, os pontos fortes, os pontos fracos de cada um das suas crianças, dos seus alunos, faz com que você tenha a possibilidade de realizar um planejamento que seja, e executar um planejamento que seja mais coerente, consistente com a necessidade dos seus alunos, tá? Então, incentivar também a participação ativa das crianças, oferecendo apoio, feedback positivo, né, para a criança é fundamental. Então, se você estimula a criança a um desenho, por exemplo, você precisa, ao finalizar esse desenho, claro que a criança virá até você e falar: olha, prof, terminei, né? E você precisa elogiar. Você fala: nossa, que legal, que desenho bonito, por mais que seja um rabisco. Mas você precisa estimular a criança, né, por meio do incentivo, para que ela continue, para que ela evolua, tá? Então, criar um ambiente também acolhedor, estimulante, afetivo é fundamental para que a criança tenha aí a possibilidade de se expressar livremente, né, sem medo, né, sem receio de ser ali chamada a sua atenção, né? Então, quanto maior o estímulo, quanto maior o incentivo para que ela continue a produzir, melhor serão os resultados com o passar do tempo do processo evolutivo da criança. E para finalizar, o desenho ele é uma ferramenta poderosa na alfabetização de crianças pequenas, tá? Ele contribui para o desenvolvimento da linguagem, da coordenação motora, da criatividade e da autoconfiança. E isso tudo prepara a criança para um aprendizado do quê? Da leitura e da escrita. Vocês observaram? Eu não falei até agora da leitura e da escrita, né? Eu não falei nada sobre alfabetização necessariamente. Eu estou aqui falando sobre estímulos que você, enquanto alfabetizador, precisa promover com as crianças para que elas estejam melhor preparadas ao processo de alfabetização, tá? Mas isso tudo que eu falei hoje na aula não é alfabetização? Sim, é a preparação para. E essa preparação precisa ser muito bem estabelecida, precisa ser muito bem feita, para que quando a criança de fato esteja ali conhecendo as letras, identificando os seus sons, as suas grafias, né? Enfim, é fundamental que este caminho que nós estamos aprendendo aqui neste módulo 1 esteja muito bem determinado, tá? Então, explorar o potencial do desenho em suas atividades, elas são fundamentais, né? Para que você possa acompanhar a criança nessa jornada que eu chamo, inclusive, de fascinante, que é uma descoberta. Ela está descobrindo um novo universo da leitura e da escrita na língua portuguesa. Então, é uma descoberta imensa para a criança. E eu chamo a atenção de vocês também para o fato de que a faixa etária da criança ali entre 5, 6, 7, 8 anos, que são as etapas que compõem o processo de alfabetização, né? São etapas muito, muito significativas para ela, onde a criança está propensa a aprender coisas novas. Então, é um momento em que a criança está ali num processo de
aprender com muita facilidade, mas para isso ela precisa ser estimulada e muito bem estimulada. E é este o papel do professor alfabetizador neste momento inicial da alfabetização, tá? Então, aqui nossas referências. Lembro a vocês que todas as nossas aulas estão pautadas no material que está nas nossas referências, tá? Dentro das nossas aulas, nós temos atividades a serem desenvolvidas para vocês cumprirem os pré-requisitos de cada um dos módulos e de cada uma das unidades dentro desses módulos. Então, é importante que vocês não deixem de fazer nenhuma atividade para que vocês consigam aí garantir todos os pontos, os requisitos necessários para a conclusão do módulo e, claro, o mais importante, o fato de aprender, de se apropriar do conhecimento que nós estamos aqui trabalhando em cada uma das unidades dentro dos nossos 4 módulos. Nos vemos então na nossa próxima aula.